Muitas denominações protestantes não aceitam o batismo de crianças. Vamos demonstrar por vários ângulos, inclusive biblicamente, que tal espécie de batismo é completamente válida e importante. Nas Sagradas Escrituras, vários personagens, notadamente pagãos, se converteram e passaram a professar a fé cristã. Se fizeram batizar com toda a sua família. Assim aconteceu com o centurião romano Cornélio, a negociante Lídia de Filipos, o carcereiro de Filipos, Crispo de Corinto e a família de Estéfanas. Nestes casos, a expressão casa, domus em latim ou oikos em grego, como nos textos originais do Novo Testamento, tinha sentido amplo e enfático. Mas o que isso significa, Marcos? Significa que quando estas pessoas e sua casa eram batizadas, o chefe de família, assim como todos os seus domésticos, incluindo as crianças, que geralmente não faltavam, eram batizados. As Sagradas Escrituras afirmam, desta forma, historicamente, que famílias inteiras eram batizadas e as crianças não foram excluídas. O termo oikos confirma no texto sagrado estes acontecimentos. No slide estão as passagens bíblicas, é só conferir. Tudo isso é confirmado pela própria história. O que acontecia na época de Jesus não está somente registrado nas páginas da Bíblia. Não. Os textos dos santos padres dos primeiros séculos também demonstram que os filhos dos pagãos convertidos eram batizados. Orígenes de Alexandria e Santo Agostinho atestam que o costume de batizar é tradição recebida dos apóstolos. Veja o que Orígenes falou, literalmente. A igreja recebeu dos apóstolos a tradição de dar o batismo também aos recém-nascidos. Ou seja, além da confirmação bíblica, o magistério da igreja recebeu este costume da tradição apostólica. As três fontes da fé cristã atestam que o batismo de crianças é válido e é precioso costume dos primeiros séculos do cristianismo. No Evangelho, Jesus é taxativo quando diz: quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. É imperativo o batismo e sempre foi entendido e aplicado tanto a crianças como a adultos. No século II depois de Cristo, percebemos nos escritos dos santos padres que o batismo de crianças era tradição e não uma inovação de seu tempo. São Irineu de Leão considera óbvia entre os batizados a presença das crianças e dos pequeninos, ao lado dos jovens e dos adultos. Ele escreveu, inclusive, que Jesus veio salvar a todos os que, através dele, nasceram de novo pelo batismo de Deus. Os recém-nascidos, os meninos, os jovens, os velhos. Sob São Cipriano de Cartago, um sínodo do norte da África dispôs que se podiam batizar as crianças já a partir do 2º ou 3º dia após o nascimento. Ao longo dos séculos seguintes, vários papas e concílios reforçaram o dever dos pais de batizarem os seus filhos ainda crianças. Por exemplo, no Concílio de Cartago, em 418 d.C., que condenou o pelagianismo, rejeitou a posição daqueles que negam que se devam batizar as crianças recém-nascidas do seio materno. O concílio declarou que também os mais pequeninos que não tenham ainda podido cometer pessoalmente algum pecado
são verdadeiramente batizados para a remissão dos pecados, a fim de que, mediante a regeneração, seja purificado aquilo que eles têm de nascença. Por toda a Idade Média, este costume de batizar crianças foi reafirmado. No Concílio de Florença, em 1442, foi exigido que fosse administrado o batismo aos recém-nascidos, o mais depressa que se possa fazer comodamente. No século XVI, em 1547, o Concílio de Trento rejeitou a posição dos anabatistas, que defendiam que não se devia batizar crianças porque elas não tinham um ato de fé pessoal. Já falaremos sobre isso. Há pouco tempo, o Papa Paulo VI redigiu o Credo do Povo de Deus, onde é professado que o batismo deve ser administrado também às criancinhas que não tenham podido ainda tornar-se culpáveis de qualquer pecado pessoal, a fim de que elas, tendo nascido privadas da graça sobrenatural, renasçam pela água e pelo Espírito Santo para a vida divina em Cristo Jesus. Sobre o fato das crianças não terem fé pessoal, como os anabatistas defendiam, podemos responder com o próprio fundamento teológico do batismo. O sacramento não é uma mera matrícula em uma associação, não é, mas um renascer, um receber a vida nova dos filhos de Deus, que tem pleno sentido, mesmo que a criança ignore o que lhe acontece. Esse renascer para a vida eterna é que dá pleno sentido ao primeiro nascimento a partir dos pais, pois torna a criança herdeira do céu. A criança é batizada na fé da igreja e não em sua fé pessoal. A igreja professa a fé em nome dos pequeninos. Esta doutrina está expressa no ritual do batismo, quando o celebrante pede aos pais e aos padrinhos que professem a fé da igreja na qual as crianças serão batizadas. É o que Santo Agostinho afirma quando diz que as crianças são apresentadas para receber a graça espiritual, não tanto por aqueles que as levam nos braços, embora também por eles, se são bons fiéis, mas sobretudo pela sociedade espiritual dos santos e dos fiéis. É a Mãe Igreja toda que está presente nos seus santos a agir, pois é ela inteira que o gera a todos e a cada um. Isso é belíssimo. Vale dizer que a igreja só não batiza as crianças quando os pais não querem ou quando não há garantia de que a criança batizada seja educada na fé católica. Até se os pais não viverem como bons católicos, a igreja julga que a criança tem o direito de ser batizada desde que os próprios pais ou os padrinhos ou a comunidade paroquial se encarreguem de ministrar-lhe a instrução religiosa. É o que está no cânon 868 do Código de Direito Canônico. Ninguém deve sair dizendo por aí que a igreja negou o batismo a alguma criança. Estas são as mínimas condições e elas são óbvias e sensatas. Caso não lhe seja possível batizar quando a criança morre sem batismo, a igreja confia esta alma ao amor de Deus, que é Pai e fonte de misericórdia. A partir de Santo Anselmo, por volta de 1109, os teólogos propuseram o limbo das crianças não batizadas como estado de felicidade natural reservado a tais crianças. Esta doutrina tornou-se comum,
mas não é dogma de fé, não é uma certeza. Atualmente afirma-se que Deus concede às crianças mortas sem batismo a visão beatífica, o céu, levando em conta a oração universal da Igreja. Sobre este assunto, de forma bem detalhada, temos um vídeo feito por nós. Vou deixar o link dele na descrição. Existe, porém, um argumento que diz que nos evangelhos o batismo era sucedido da pregação da Boa Nova. Logo, a criança precisaria estar na idade da razão para aprender a fé e somente depois receber o batismo. Acontece que o Novo Testamento narra os primeiros anúncios do Evangelho, que só podia ocorrer entre adultos. Contudo, como vimos, famílias inteiras eram batizadas, oikos inteiros, como no grego, o que não excluía o batismo de crianças. Como vimos em João 3, verso 5, o batismo não é o testemunho da fé da criança, mas o renascimento da mesma. O batismo deposita na alma desta uma semente, como está em 1 João 3, verso 9. Deposita um princípio de filiação divina que vai desabrochando aos poucos durante todo o decorrer da vida humana. Independente do uso da razão, o batismo atua no íntimo da criança, comunicando-lhe uma realidade nova, uma realidade sobrenatural. Ao chegar à idade da razão, a criança pode tomar consciência da sua dignidade de filha de Deus e dispor das graças infundidas na sua alma pelo sacramento do batismo. Ainda existe um segundo argumento, de que a criança não pode ser batizada de forma imposta, obrigatoriamente. Acontece que no plano natural, os pais fazem opções indispensáveis ao futuro de seus filhos, como a alimentação, a higiene, a educação, e nem por isso usam o pretexto de salvaguardar a liberdade deles para não fazerem tais opções. O batismo é um bem sobrenatural por excelência. A filiação divina é o mais importante de todos os valores. Como poderia negá-lo à criança, sabendo que tal bem não exige a idade da razão? Se na idade da razão a criança rejeitar os deveres decorrentes do seu batismo, o mal de aparentemente impor o batismo é menor do que a omissão do sacramento. É só fazer uma comparação. O fato de alguém rejeitar a boa educação que recebeu é dano menos grave do que a omissão da educação por parte dos pais. Enfim, obedeçamos às palavras de Jesus quando diz: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque o reino de Deus é daqueles que se parecem com elas. Talvez seja esta a passagem bíblica mais importante deste vídeo. Bem, gente, espero que vocês reflitam sobre essas passagens bíblicas, sobre as explicações dos santos padres nos primeiros séculos da nossa igreja e percebam a importância do batismo das crianças. Se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhem, se inscrevam no canal, fique com Deus, desculpe qualquer coisa e até o próximo vídeo.